Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e o tema de hoje, hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Na aula anterior nós mostramos como dar nome aos hidrocarbonetos de cadeia normal. Hoje nós vamos ver como proceder caso a cadeia não seja normal, composto de cadeia ramificada. E o primeiro passo é a gente dividir o composto em duas partes. Uma parte, a cadeia principal, e outra, que serão as ramificações. A cadeia principal obedece às regras de nomenclatura que nós vimos na aula anterior: prefixo, infixo e sufixo. Já as ramificações terão seus nomes dados de acordo com os radicais orgânicos que nós veremos já já. O primeiro passo para se dar o nome do hidrocarboneto de cadeia ramificada é a escolha da cadeia principal. Quem será a cadeia principal? A cadeia principal ela deve ser a maior sequência de átomos de carbono possível. Se tiver ligações duplas ou triplas, deve conter os carbonos que passem por essas insaturações. Em caso de empate, duas ou mais cadeias com a mesma quantidade de carbonos, a cadeia principal deve ser aquela que contém a maior quantidade de ramificações. E o que são as ramificações? Ramificação é tudo aquilo que ficar fora da cadeia principal. As ramificações que nós estudaremos aqui são radicais livres derivados dos alcanos. Os radicais livres eles podem ser de diversos tipos, monovalentes, bivalentes, trivalentes. Nós estudaremos apenas aqui os radicais monovalentes. E como são obtidos esses radicais monovalentes? Muito simples. Um radical monovalente é obtido pela retirada de um hidrogênio de um alcano original. Por exemplo, o alcano mais simples de todos, o metano, de fórmula CH4, pode ter um hidrogênio retirado da sua estrutura, gerando um radical monovalente, metil. Perceba que esse radical é chamado monovalente porque ele apresenta uma valência livre, que ele vai utilizar para se ligar à cadeia principal. Então, recapitulando, o radical derivado do metano se chama metil. E se tiver dois carbonos na cadeia? O etano, hidrocarboneto com dois carbonos na cadeia, tira um hidrogênio, deixando uma valência livre, e aí o nome do radical, etil. Viu como é simples? O metano, CH4, você tira um hidrogênio, CH3, radical metil. O etano, CH3CH3, você tira um hidrogênio, dá origem ao radical CH3CH2, valência livre, etil. Só que agora a coisa complica um pouquinho, porque o propano, que é o hidrocarboneto mais simples com 3 carbonos, ele tem possibilidade de gerar dois radicais diferentes, a depender de onde a gente tira os seus hidrogênios. Vejamos. Nós temos aqui a cadeia do propano, e aí perceba que eu posso tirar um hidrogênio da extremidade dessa cadeia, deixando a valência na extremidade dessa cadeia, ou o hidrogênio do carbono central, deixando a valência neste carbono central. Para diferenciar esses dois radicais, a IUPAC propôs o nome propil, para aquele que tem a valência na extremidade, e isopropil, para aquele que tem a valência no meio da cadeia. Agora a coisa se complica um pouquinho quando nós vamos falar em radicais com 4 carbonos. Por quê? Porque nós temos dois hidrocarbonetos diferentes com 4 carbonos. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui um hidrocarboneto com 4 carbonos e cadeia normal, um hidrocarboneto com 4 carbonos e cadeia ramificada. No hidrocarboneto com 4 carbonos e cadeia normal, eu tenho duas possibilidades diferentes de retirada de hidrogênio, ou da extremidade ou do meio da cadeia, gerando dois radicais diferentes, um com a valência na extremidade, outro com a valência no meio da cadeia. Já no hidrocarboneto de 4 carbonos e cadeia ramificada, eu também tenho duas possibilidades de tirada do hidrogênio, ou da extremidade da cadeia, gerando um radical ramificado com a valência na extremidade, ou do meio da cadeia, gerando um radical monovalente com a valência no meio da cadeia. Como então diferenciar o nome desses 4 radicais? É bem simples. Aqueles que têm a valência na extremidade da cadeia, seja normal ou ramificada, vão ser chamados de butil e isobutil, respectivamente. Já aqueles que têm a valência no meio da cadeia, nós vamos chamá-los de acordo com o tipo de carbono que está a valência. Por exemplo, nesse aqui, a valência está no carbono secundário. Logo, a gente chama de sec-butil ou simplesmente S-butil. Já esse último aqui, ele tem a valência no carbono terciário. Logo,
a gente chama de tercibutil ou T-butil. Recapitulando, que é para ficar bem claro. Valência na extremidade de uma cadeia normal, butil. Valência na extremidade de uma cadeia ramificada, isobutil. Valência no carbono do meio da cadeia, do tipo secundário, sec-butil. Valência no meio da cadeia no carbono terciário, tercibutil. Algumas observações interessantes sobre o uso dos radicais. Primeiro, o prefixo iso é utilizado para identificar radicais que apresentam a seguinte estrutura. Olha que ela tem uma parte fixa e uma parte variável, onde esse n é um número inteiro de 0 ao infinito. Por exemplo, se n for igual a 0, eu tenho o CH3, CH, CH3 apenas. E esse radical nós chamaríamos de radical isopropil. Mas se o N for igual a 1, a gente vai acrescentar um grupo CH2 e aí o nome mudaria para radical isobutil. Se acrescentarmos mais um carbono, CH2, veja que agora ele tem 5 carbonos, e aí nós daríamos o nome de isobutil. Bem simples, né? Então, claro que a gente não vai usar radicais que tenham uma grande quantidade de carbonos na cadeia, mas a lógica é se acrescentarmos mais um CH2, isohexil, isoepitil e assim sucessivamente. Outra coisa importante é o uso que nós fizemos dos prefixos sec e terce. Sec para indicar a valência livre no carbono secundário, sec-butil, e o terce para indicar a valência livre no carbono terciário, terce-butil. Além dos radicais vistos de 1 a 4 carbonos derivados dos alcanos, nós temos alguns outros radicais interessantes, a saber, o radical vinil. Veja que parece com o radical etil, porque tem 2 carbonos, mas ele é insaturado. Pode ser chamado também de radical etenil. O radical fenil, derivado do benzeno pela tirada do hidrogênio de uma de suas extremidades. E cuidado para não confundir com o radical benzil, porque ele tem um anel aromático, mas o hidrogênio foi tirado aqui da cadeia lateral. 2 outros radicais importantes são os radicais derivados do naftaleno, o alfa-naftil e beta-naftil, que se diferenciam pela posição da sua valência. Como reconhecê-los, professor? É simples. Nós começaremos a contagem dos carbonos que fazem a união dos anéis. Pode ser esse de cima, pode ser esse de baixo. A numeração deve começar daquele que estiver mais próximo da valência. Então, como a valência está aqui em cima, começarei desse carbono daqui, certo? Então, o primeiro carbono, ou seja, o carbono vizinho à união dos anéis, é chamado de carbono alfa. Já o segundo carbono vizinho ao da união dos anéis é o carbono alfa-beta. Alfa para o primeiro carbono, primeira letra do alfabeto grego. Beta para o segundo carbono, segunda letra do alfabeto grego. Para ver se ficou claro, vejamos esse exemplo daqui. Naftaleno. E vou colocar a valência aqui, neste carbono. Então, para saber se é o alfa ou beta, nós partimos do carbono que faz a união entre os 2 anéis, e como esse é o primeiro carbono, carbono alfa. Se a valência livre estivesse aqui, esse seria o segundo carbono, portanto, carbono beta. Chegou agora o momento da gente aplicar as regrinhas que nós vimos e os radicais que aprendemos para dar nome dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Começaremos os nossos exemplos com os alcanos. Para um alcano é bem simples. Primeiro passo, escolha da cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono. Não temos ligações duplas ou triplas para nos preocuparmos.
Veja que se houver empate, mais de uma cadeia com a mesma quantidade de carbonos, escolhemos sempre aquela que é mais ramificada, que deixa maior quantidade de ramificações. Segundo passo, reconhecer as ramificações e dar os nomes dos radicais que os representam. CH3, metil, CH3, CH2, etil e assim sucessivamente. Mas antes da gente dar um nome, eu tenho que saber em quais carbonos essas ramificações estão ligadas. Para isso, nós vamos numerar a cadeia principal, de modo que se obtenha os menores números possíveis para a posição desses radicais. Então, a gente pode fazer a numeração das duas extremidades e verificar em qual dos dois casos o número dos radicais é o menor. Um detalhe importante: se houver radicais repetidos de um mesmo tipo, nós não vamos escrever o nome deles 2 ou 3 vezes. Nós vamos simplesmente colocar prefixos que indicam a sua quantidade. Di para 2, tri para 3, tetra para 4 e assim sucessivamente. Por exemplo, 2 radicais metil, dimetil. 3 radicais etil, trietil. Outra coisa importante é que quando houver radicais diferentes, nós vamos escrevê-los obedecendo a ordem alfabética. Nesse caso, prefixos como sec, terce, di, tri não são considerados para o efeito da ordem alfabética. Por exemplo, radical dimetil não é radical dimetil, radical metil é com a letra M. Radical sec-butil não é com a letra S. Radical sec-butil, assim como butil e terce-butil, são com a letra B. O único cuidado que nós devemos ter é no caso dos radicais iso, que são sempre com a letra I. Então, isopropil e isobutil são com a letra I. Chegamos aqui no nosso primeiro exemplo. Então, já foi feita aqui a escolha da cadeia principal, a maior sequência possível, com 6 carbonos, e percebam que nós tivemos 3 ramificações. 3 ramificações idênticas, 3 ramificações CH3. Então, o nome dessas ramificações, metil. Escrevemos então trimetil. E a cadeia principal, que tem 6 carbonos, hex, com ligações simples AN, hidrocarboneto O, trimetilhexano. Só que eu preciso indicar onde esses radicais metil se ligam à cadeia principal. E para isso nós vamos fazer a numeração. A numeração aqui foi feita de 2 formas diferentes. Nós numeramos da esquerda para a direita, e aí as ramificações se encontram nos carbonos 2 e 3, e da direita para a esquerda. E aí as ramificações se encontram nos carbonos 4 e 5. Como a IUPAC pede para que a gente sempre utilize a menor numeração possível, então a numeração que vai prevalecer é a numeração em azul. Então nós vamos ter o nome desse composto 2,3-trimetilhexano, o que indica que nós temos 3 radicais metil, sendo que 2 estão ligados ao segundo carbono da cadeia e o terceiro está ligado ao terceiro carbono da cadeia. Vamos aqui a um segundo exemplo. Aqui já foi determinada a cadeia principal, a maior sequência de átomos de carbono possível, 7 átomos de carbono. Veja que nós temos 2 ramificações, uma ramificação CH3 que é metil, outra ramificação CH2CH3 tem 2 carbonos, ramificação etil. A numeração da cadeia foi feita também nos 2 sentidos, começando lá de cima em rosa, vai do carbono 1 ao carbono 7, e os radicais estão nos carbonos 4 e 5. Começando de baixo em azul, vai do carbono 1 ao carbono 7, e as ramificações estão nos carbonos 3 e 4. Como a IUPAC pede para que a gente use as menores numerações possíveis, então vai ficar a numeração em azul. E, muita atenção, na hora de escrever com o nome do composto, utilize a ordem alfabética. Então, primeiro vem o radical etil, que está ligado ao carbono 4. Etil. Depois vem o radical metil, que está ligado ao carbono 3. Metil. E finalizamos com a cadeia principal, que tem 7 carbonos, hepta, ligações simples, AN, hidrocarboneto O. O nome do composto, 4-metil, 4-etil, 3-metil, heptano.
Chegou a hora da gente aplicar as regrinhas para dar nome aos alcenos, alcinos e alcadenos de cadeia ramificada. A gente tem que chamar a atenção aqui a dois detalhes. Primeiro, a cadeia principal deve passar pela ligação dupla ou tripla. No caso dos dienos, passar pelas duas ligações duplas. O outro detalhe é a numeração. A numeração sempre começa da extremidade mais próxima da insaturação. E se por acaso a insaturação estiver equidistante das extremidades, nós usaremos a posição das ramificações apenas para critério de desempate, que ela fique mais próxima da ramificação dessa cadeia. Vamos ver aqui um exemplo de um alceno de cadeia ramificada. Então, nesse primeiro caso aqui, veja que já foi definida a cadeia principal, a maior sequência de átomos de carbono que passa pela ligação dupla. Então, eu tenho aqui uma cadeia com 7 átomos de carbono e nós temos 4 ramificações. 3 ramificações iguais, metil, e uma ramificação de 4 carbonos. Para dar nome a essa ramificação de 4 carbonos, preste atenção. A valência se encontra num carbono do centro do tipo terciário. Ele está ligado a outros 3 carbonos da ramificação. Logo, esse é um radical tercibutil. Na hora de escrevermos o nome do composto, a gente vai ter que observar a ordem alfabética. O radical tercibutil, se lembrem, ele começa com a letra B de bola e ele está ligado ao carbono 3, então nós teremos o 3 tercibutil. Agora nós temos 3 radicais metil que estão ligados aos carbonos 4, 5 e 5, trimetil. E por último, a cadeia principal, que tem 7 carbonos, hepti, uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3, 2-en, e a terminação dos hidrocarbonetos, O. Então, o nome completo do composto, 3-tercibutil, 4,5-trimetil, hepti 2-eno ou 2-hepteno. Vamos continuar agora com a nomenclatura de um alcino. Então, vejam nesse nosso exemplo que a escolha da cadeia principal, maior cadeia possível que passe pela ligação tripla. Numeração, começa da extremidade mais próxima da insaturação. Ramificações, eu tenho uma ramificação metil no carbono 4 e uma ramificação metil no carbono 3. Escrevendo isso, lembrando que os radicais são citados em ordem alfabética, nós teremos o seguinte: 3 etil, 4 metil, 6 carbonos na cadeia principal, hexe, ligação tripla entre os carbonos 1 e 2, 1, e como se trata de um hidrocarboneto, terminação. Chegamos agora no exemplo de um alcadieno. Veja que a cadeia principal é a maior que passa pelas duas insaturações. E a numeração começa de uma das duas extremidades que for mais próxima da ligação dupla. Nesse caso, a numeração começa da esquerda. Percebemos também 2 ramificações. Uma ramificação metil, no carbono 2, e uma ramificação com 3 carbonos no carbono 3. Veja que essa ramificação tem a valência na extremidade, então trata-se da ramificação propil. Então o nome ficaria assim, escrevendo em ordem alfabética. Primeiro a ramificação metil, que está no carbono 2. Depois a ramificação propil, que está no carbono 3. Por último, a cadeia principal, que tem 5 carbonos, pente, 2 ligações duplas, uma entre os carbonos 1 e 2, a outra entre os carbonos 3 e 4, e a terminação dos hidrocarbonetos, O. Então, esse é o 2-metil, 3-propil, penta 1,3-dieno. Agora nós vamos aplicar as regras para os ciclanos de cadeia ramificada. E aqui, muita atenção. Se por acaso só tiver um radical, uma única ramificação, não há necessidade de indicar a sua posição.
Por exemplo, esse aqui, a cadeia principal é o ciclopropano e eu tenho ligado a ramificação metil. Então, o nome metil ciclopropano, sem necessidade de numerar. Se por acaso tivermos mais do que uma ramificação, aí nós vamos numerar. Veja de que maneira. A numeração deve começar no que vier primeiro, em ordem alfabética, se forem diferentes, e percorrer o anel em sentido horário ou anti-horário para obter os menores números para os radicais. Vejamos aqui um exemplo. A cadeia principal é o quadrado, o ciclobutano. Eu tenho uma ramificação metil, outra ramificação etil. Começo primeiro da ramificação etil, porque ele tem prioridade na ordem alfabética. E a numeração, é claro que fica mais próximo em sentido anti-horário. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Observe que se eu começasse no sentido horário, 1, 2, 3, 4, ficará um número muito maior para a ramificação metil do que nesse sentido. Então, escrevendo aqui em ordem alfabética, nós teríamos 1 etil, 2 metil e a cadeia principal fechada do ciclo butano. Agora, se nós tivermos radicais repetidos, vamos ver aqui como é que a gente faz. Nós tivemos aqui radicais repetidos, como nesse outro exemplo aqui, eu tenho 2 radicais metil e 1 radical etil. Aí, veja, eu vou usar as regras dos menores números. Apesar do radical metil não ter prioridade alfabética, mas eu comecei a numerar dele porque a numeração ficou para os radicais 1, 1 e 3. Se tivéssemos começado do radical etil, a posição para os radicais seria 1, 3, 3. Esse conjunto de números 1, 3 é menor do que o conjunto de números 1, 3, 3. Se tiver alguma dúvida, basta somá-los. Esse aqui, a soma é 5. Esse aqui, a soma é 7. Então, aplicando as regras dos menores números, nós temos 2 radicais metil no carbono 1 e 1 radical etil no carbono 3. Seguindo a ordem alfabética, o nome seria 3-etil, 1-dimetil, ciclopentano. Veja que o radical etil vem primeiro com a letra E, o radical metil vem depois, porque é com a letra M. Já a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos de cadeia ramificada obedece basicamente às mesmas regras dos ciclanos. Se tiver apenas uma ramificação, não precisa numerar. Se tiver 2 ou mais ramificações, a gente numera, sempre considerando aqui o anel aromático, o anel benzênico, como sendo a cadeia principal. Vejamos aqui um exemplo. Então, eu tenho a cadeia principal aqui do benzeno e uma ramificação metil. Então, o nome desse composto, metilbenzeno, também conhecido pelo nome usual, tolueno. Se tiverem 2 radicais, a gente tem uma numeração especial. Esses 2 radicais só podem estar em 3 posições possíveis. 1 e 2, 1 e 3 ou 1 e 4, que foram batizadas de posição orto, posição meta, posição par. Por exemplo, aqui eu tenho 2 radicais metil ligados ao benzeno. Começasse de cima ou de baixo, tanto faz, os radicais são iguais, eles se encontram na posição 1, 2. Logo, o nome 1, 2 de metilbenzeno, ou posso substituir essa posição 1, 2 pela palavrinha orto. Também é possível, gente, apenas usar a letra O para indicar essa posição. Orto de metil benzeno. Certo? Outro exemplo aqui. A posição do radical metil está no carbono 1 e no carbono 3. Posição 3, também conhecida como posição meta. Então, o nome do composto,
1,3-dimetilbenzeno ou metadimetilbenzeno. E, finalmente, posição 1 e posição 4, 1,4-dimetilbenzeno ou paradimetilbenzeno. O dimetilbenzeno, anotem aí, ele tem um nome especial. Ele é conhecido também como xileno. Então, esse primeiro composto poderia ser chamado de ortoxileno. Esse segundo composto de metaxileno. E esse terceiro composto de paraxileno. Se por acaso o hidrocarboneto aromático for derivado do naftaleno e ele tiver apenas um radical, ele só pode ocupar duas posições. Nós já vimos isso aqui. Ou o substituinte está na posição alfa, ou o substituinte está na posição beta. Lembrando que alfa é o primeiro carbono vizinho à junção dos dois anéis e beta é o segundo carbono vizinho a essa junção. Por exemplo, esse CH3 aqui está no primeiro carbono vizinho à junção. Então, carbono alfa ou carbono 1, alfa-metilnaftaleno. Já aqui, o CH3 está no segundo carbono a partir dessa junção. Carbono 1, carbono 2 conhecido como beta, beta-metilnaftaleno. Além desses nomes que a gente viu, existem outros nomes que são chamados nomes usuais, muito utilizados no dia a dia, na indústria ou no comércio. Por exemplo, o metano é conhecido também como gás do pântano, biogás ou gasolixo. Esse é o gás produzido pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica em biodigestores. O eteno é conhecido também como etileno. O etino é conhecido como acetileno. Esse gás aqui é muito usado em maçaricos, solda acetilênica. O metilpropano é conhecido como isobutano. Metilbenzeno, a gente viu que é conhecido como tolueno. 1,3-butadieno, conhecido como eritreno. 2-metil-1,3-butadieno, como isopreno. Esse aqui é usado para fazer a borracha natural. Existe também o caso lá do dimetilbenzeno, que nós mencionamos. O dimetilbenzeno, que é conhecido como xileno. Aos poucos nós vamos nos acostumando, à medida que a gente vai usando esses compostos, com esses nomes usuais. Outra coisa importante que eu já tinha chamado a atenção para vocês é que a partir de 93 a IUPAC recomendou algumas alterações nas regras. E é aquela alteração que nós falamos. Quando houverem saturações, a numeração que indica a posição da insaturação deve ser escrita antes do infixo correspondente. Então, 2-butino ou butino 2, que ainda é usado em algumas provas vestibular, fica mais claro se escrever but2ino, indica que o carbono 2 tem uma ligação tripla. Esse aqui, 1,2-pentadieno, quer dizer, tem duas ligações duplas nos carbonos 1 e 2, então a gente escreve 2 antes